Graças a Deus. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Mais um dia especial. Glórias ao Senhor Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na minha vida. Não importa o que a realidade diz, viverei o melhor de Deus que está por vir. Vamos todos confessar isso? As promessas do Pai vão se cumprir na minha vida. Não importa o que a realidade diz, viverei o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, contas explode as estrelas do céu, e assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, e assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu, filho meu, filho Graças a Deus. Pode sentar, amados. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Fala uma pergunta ao seu lado aí. Declaro você reinando em vida, meu irmão. Amém? Hoje é o melhor dia da nossa vida. Independente de qualquer coisa.
Graças a Deus. Terça-feira agora é dia das crianças, né? E eu quero aproveitar o ensejo de ser dia das crianças. O título da mensagem hoje é Pureza de Criança. Pureza de criança. Nós sabemos que se nós não tivermos um coração puro, nós vamos ser pessoas desconfiadas. Uma pessoa desconfiada, ela não consegue receber a palavra. Para ela, loucura. Ela fala, como isso? Como é que pode isso? Não, de jeito nenhum. Ela não aceita, né? O que Jesus fala. Porque Jesus, ele fala coisas contrárias à carne. Amém? Amém. Jesus fala coisas que a carne não consegue entender, não consegue aceitar. Amém? Porque está escrito, né, em Gálatas 5,17, que a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, como que a carne vai aceitar? A única maneira é a pessoa se converter e se tornar como uma criança, que aí ela perde essa desconfiança, ela perde essa malícia, e ela consegue, ela aprende a confiar em Deus. Amém. Acreditar em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Depois ela tem só que vigiar para se manter. Não é verdade? Sim. Vigiar para se manter. Está escrito, né? Lá em Hebreus. Cuidado, irmãos, não haja entre vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então não pode haver incredulidade. Tem que ser como uma criança. A criança, ela não duvida. A criança, ela é inocente. Ela é pura de coração. Ela acredita. Então nós temos que acreditar em Deus como crianças. Graças a Deus, igreja. Graças a Deus. Você me entende que eu não estou falando para você ser criança, né? Ser sem juízo, não é isso. Mas você está entendendo o que o Espírito está falando. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Porque senão começa um questionamento sem fim, né? Eu às vezes converso, né, com pessoas, falo até da graça para a pessoa e tal, e a pessoa fala assim, cada um fala uma coisa, a gente não sabe mais nem no que acreditar, cada um fala uma coisa. Veja bem, pessoal, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o Espírito que vai dizer para a pessoa que Jesus é o único caminho. Ele é o único que tem a vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem milhares e milhares de filosofias, ensinos, religiões no mundo para falar outras coisas diferentes. É na verdade? Sim. Tem gente que acredita em karma, tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita em espiritismo, né? E há aqueles que creem na palavra de Deus. Mas mesmo dentro da palavra de Deus, há muitas vertentes, há muitas opiniões, né? E nós, para falarmos a verdade, para nós estarmos firmes na verdade, é necessário estar no Espírito, se desprender de si mesmo. Glória a Deus, igreja. Ter um sincero coração puro como de uma criança, buscando o quê? A verdade. E todo aquele que busca, encontra. Amém, igreja? Glória a Deus, né? A pessoa, ela é predestinada para a graça. Quanto tempo ela vai ficar na graça? Não sei. Uns ficam 2 anos, 3 anos, outros ficam 20 anos, outros ficam para sempre, né? Isso aí varia, né? Nesses anos todos eu tenho visto muita coisa, né? Uma coisa eu sei, aquele que é de Deus, nada muda isso. Amém. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele só não vai reinar em vida. Reinar em vida não vai dar para ele reinar, porque ele não quer saber de Deus. Amém? Amém. Mas ele continua sendo de Deus, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis
predestinação é bíblico? É bíblico ou não é bíblico? Sim. É bíblico. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Ah, mas um teólogo aí muito conhecido que estudou em Harvard, fez PhD não sei aonde, ele disse que não existe predestinação. Ora, o próprio Jesus disse que não são chamados muitos de nobre nascimento. Ele diz que reis e sábios anelaram ouvir o que os apóstolos estavam ouvindo. Amém, igreja? Amém. Os apóstolos ali, simples pescadores, né? Homens do povo, né? Um outro que tinha uma cultura a mais. E Jesus estava dizendo ali que eles eram bem-aventurados, porque reis, não é qualquer um, reis e sábios, eruditos, né? Anelavam ouvir o que eles estavam ouvindo e não podiam, porque não tinham sido escolhidos. Graças a Deus, igreja. Então Deus faz acepção de pessoa? Senão, só a pessoa estudada queria conhecer a palavra. É ou não é verdade? Só a pessoa de alta classe social, né? Eu declaro você entendendo que Deus escolheu você, não importa se a sua classe é alta ou baixa, se você é feio, se você é bonito. Glória a Deus, igreja. A verdade é que você é um anjo de Deus. Deus te escolheu, você é um predestinado e você recebe a graça do seu coração. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Então diga assim: hoje é o melhor dia da minha vida. Melhor dia da minha vida. Amém? Amém. Por quê? Porque você ganhou uma mala cheia de dinheiro? Porque você foi curado de um câncer? Amém. Não, você crê que hoje é o melhor dia da sua vida porque você tem a graça de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu me lembro do que Pedro falou para Jesus. Pedro disse assim para ele: só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iríamos? Amém, igreja? Para quem iríamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, não adianta você chegar lá para o milionário e falar assim: me dá a vida eterna aí. Compra a vida eterna para mim. Ele não vai poder comprar. Glória a Deus, igreja. Não adianta você chegar ali para o curandeiro, para o mago, e falar para ele: faz uma mágica aí, me dá a vida eterna. Ele não vai te dar. Glória a Deus, igreja. Então não adianta você procurar aqui, ali ou acolá. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Amém? Então nós vamos hoje aproveitar o ensejo de ser dia das crianças na terça-feira e vamos falar de pureza de criança hoje, para receber a palavra. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Mas antes nós vamos orar. Nós sempre oramos antes da reunião, não só para nós termos uma boa reunião, para Deus inspirar a palavra, mas também orarmos pelas nossas famílias, orarmos por alguém que está precisando de oração, né? Hoje, por exemplo, eu quero orar pela abençoada Ieda, porque nessa madrugada faleceu o pai dela, né? E ela está lá com os familiares. E sabe como é que é os familiares, né? A pessoa que tem Deus, ela fica sentida, claro, né? Mas ela sabe que todas as almas pertencem ao Senhor. Glória a Deus, igreja, né? Agora, a pessoa que não conhece a palavra, a pessoa que é, vamos dizer assim, do mundão, né? Ela fica desnorteada, fica muitas vezes até revoltada, né? Fica uma confusão, e ela tem que ficar lá, né? Acolhendo, ele tem que ficar consolando os familiares que não entendem o agir de Deus. Amém? Ela entende que Deus recolheu, graças a Deus. Fica sentida, é claro, mas ela entende que Deus recolheu, mas os outros não entendem. Então eu quero orar por ela, para que Deus venha consolar ela e os familiares dela. Graças a Deus, igreja. E quero orar pelas nossas famílias também. Amém, igreja? Quero orar pelas nossas famílias. Quero agradecer a Deus pela melhora da Roberta, né? A Roberta semana passada estava ruim, mas Deus fortaleceu ela e hoje ela já está aqui conosco de novo. Graças a Deus, igreja. Né? Então tudo isso nós temos que agradecer e esperar em Deus, né? Agradecer que Deus tem sido bom conosco. Deus, abençoado, Ele não deixa de ser bom, não. Ele não deixa de ser Deus. Ele é bom o tempo todo. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós é que muitas vezes não sabemos compreender o agir de Deus, né?
gente acha que tem que ser tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. E quando Deus faz diferente, muitas vezes a nossa carne não aceita. E é por isso que tem muita gente desviada de Deus, porque não aceitou o agir de Deus na vida dela. Amém? Glória a Deus, igreja. E nós também temos que ter cuidado, também temos que ter esse entendimento, que Deus é soberano, sabe o que faz, né? E Ele levanta o caído. Glória a Deus, igreja. Amém? Amém? Então quero orar com você agora. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai amado, eu quero orar agora, meu Deus, em favor de cada vida aqui presente, Senhor. Todos nós precisamos de Ti, Deus. Eu quero orar em especial, meu Deus, pela abençoada Ieda, que faleceu seu pai nessa noite, e ela precisa do consolo do Senhor, não só ela, mas principalmente também, ó Deus, os familiares que não entendem, não compreendem. Senhor Deus, também quero te agradecer pela recuperação da Roberta, eu quero te agradecer, Deus, pelas nossas vidas, e quero orar, ó Deus, pelas nossas famílias, nossos entes queridos, nossos familiares, e também a nossa parentela. Sim, meu Deus, que o Senhor visite a nossa casa agora, a nossa família, visite a todos, nossos amigos também, para que recebam do Senhor a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, a proteção, que só o Senhor pode dar. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz e ter nos dado a vida eterna. Obrigado por ter suportado tanta coisa por nossa causa. Tu és maravilhoso, Tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai Santo, Pai bendito, fortalece-nos para nós ficarmos firmes na Tua graça até o fim, sem retroceder, sem nos desviarmos, sem nos retroceder, e ficarmos firmes, ó Deus, porque as circunstâncias à nossa volta muitas vezes nos pressionam, muitas vezes, ó Deus, há um estresse, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, está nos guardando. Por isso eu oro pelas nossas famílias e pelas nossas vidas. Quero também, ó Deus, orar em favor, meu Pai, da palavra que vai ser ministrada agora. Te agradeço pelo louvor que foi feito agora e pelas orações que vamos fazer também. Tudo que está sendo feito aqui é para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, coloca no coração dos membros da igreja o desejo de congregar mais. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E fortalece a mim, que sou o pastor da igreja. Sim, Pai, para que eu esteja sempre de bom ânimo, e todos aqui de bom ânimo também. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida. Obrigado pela vida do grupo de louvor, dos colaboradores, dos diáconos, minha vida, a vida dos membros da igreja. Obrigado, Senhor, pela irmandade espalhada pela face da terra. E obrigado pela Tua graça, Senhor Jesus. Graça que nos sustenta. Declaro hoje, então, um dia maravilhoso para todos nós. Que a Tua palavra, uma vez mais, venha falar aos nossos corações. Que saiamos daqui renovados. Que saiamos daqui, meu Deus, com a Tua palavra gravada no nosso coração, na nossa mente. Não fiquemos perdidos, ó Deus, em questionamentos, porque são muitas vozes, mas nós queremos ouvir uma única voz, a Tua voz, como o Senhor diz na Tua palavra, como está escrito lá no livro de João, que as Suas ovelhas ouvem a Tua voz, conhecem a Tua voz e Te seguem, jamais seguirão o estranho. É isso que nós queremos. Nós não queremos seguir o estranho, nós queremos seguir Jesus Cristo. Não importa a aparência do estranho. De repente tem uma grande estrutura, de repente é muito bonito, é muito louvável ali, aparentemente. No entanto, ó Deus, só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Tu tens a graça. E nós queremos é seguir ao Senhor, seguir a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que nós queremos, Deus. O resto é secundário. Não queremos nos enganar. O poder de persuasão da carne é muito grande. Só que o Espírito é maior. O Espírito está sempre pronto. Por isso eu declaro hoje um dia maravilhoso,
um dia abençoado, e que possamos agora prestar muita atenção na tua palavra, porque ela é vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, a amada igreja diga amém, amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Fala sempre, irmão, declara a mente de Cristo ativada em você, meu irmão. Amém? Amém? A mente de Cristo é uma mente pura, não é uma mente maliciosa. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Pureza de criança é o título da mensagem hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 13. Mateus 19, 13. Quem está feliz na graça de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Mateus capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Olha a carne aí, está vendo? Será que Jesus ia concordar com os discípulos? Não. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém, igreja? Amém. Pode deixar sua Bíblia aberta aí mesmo, que nós vamos continuar a leitura. Mas antes, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Você vê aqui que as crianças vieram até ele. E veja bem, tem coisa na Bíblia que é alguém narrando, né? Aqui é alguém narrando ou é o próprio Jesus falando? O próprio Jesus falando. Ele disse que dos tais é o reino de Deus. Abençoado, bem-aventurado aquele que consegue ser como uma criança. Pastor, é fácil ser criança. É só se fingir de abobalhado. Não, não é não. Porque criança não é abobalhada, criança é pura. Amém, igreja? Glória a Deus. É só você buscar a pureza. Vai conseguir? Muito difícil, porque o adulto já adquiriu muita malícia, muito conhecimento humano, mundano, né? Muita carnalidade. Não estou falando só de sensualidade, não, estou falando de uma maneira geral. Amém? Amém. Né? A carne já absorveu muita coisa. Eu me lembro quando Jesus falou para aqueles homens que iam apedrejar aquela mulher adúltera, né? Ele disse para eles: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz quem foram os primeiros a sair dali? Os mais velhos. E começaram a retirar-se, a começar pelos mais velhos. Você vê que quanto mais velho, quanto mais tempo aqui na terra, mais tempo absorvendo coisas aqui da terra. E Jesus estava falando ali para um povo estrangeiro? Não. Estava falando para os descendentes de Abraão. É ou não é verdade? Sim. Estava falando para pessoas que cresceram ouvindo as Escrituras. Não é assim que o judeu cresce? Ouvindo as Escrituras? Sim. Amém? Amém. Mas eles absorviam as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, a avareza, a sensualidade, a malícia, a mentira, as coisas ruins da carne desse mundo. E ali Jesus, quando falou isso, os primeiros a terem a consciência acusando eles foram os mais velhos. Os mais novos ainda iam pecar muito, né? Os mais velhos já tinham pecado bastante e a consciência estava mais pesada do que a dos mais jovens, né? Então, eles foram saindo dali. Então, amado, é assim. Nós estamos nesse mundo absorvendo coisas desse mundo. E no caso de nós, gentios,
É pior ainda que os judeus. Porque o judeu, desde o nascimento, ele está ali na sinagoga ouvindo a palavra de Deus, ainda que seja a lei, né? Ainda que seja a Torá lá, ainda que seja a lei de Moisés, mas ele está ouvindo uma coisa superior ao mundo. Amém? Amém. Né? Porque ali na sinagoga ele não vai aprender coisas mundanas, ele vai aprender coisas divinas. Glória a Deus, igreja. Só que não tem um conhecimento mais elevado, um conhecimento superior, que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus já veio. Glória a Deus, igreja. Então eles não recebem a graça. E nossos irmãos que estão no sistema religioso também não recebem a graça, não porque não conhecem Jesus, não porque não estão no tempo da graça, mas porque falta o conhecimento. Glória a Deus, igreja. Né? O nome de Jesus eles conhecem. Eles leem também os 4 livros históricos que contam como foi a passagem de Jesus de Nazaré aqui pela terra, podemos chamar de livros biográficos, né? Porque traz a biografia do que foi a vida de Jesus. Mas evangelho mesmo, quem traz é o Cristo ressuscitado através da vida do apóstolo Paulo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, aqui, Jesus, ele disse que o reino é das crianças. Então, vamos procurar, igreja, não ser tão maliciosos, tão desconfiados. Vamos dar crédito à palavra de Deus, principalmente nesses trechos em que sai da própria boca de Jesus a palavra. Glória a Deus, igreja. Né? Tem umas Bíblias até que elas vêm, quando Jesus está falando, elas vêm grifadas. Né? Não sei se você já viu Bíblia assim, né? Toda vez que é Jesus falando diretamente, a Bíblia está grifada. Quando é alguém narrando, né? Por exemplo, aqui nós estamos no livro de Mateus. Mateus vem narrando aqui, glória a Deus, igreja. Mas tem momentos aqui que é o próprio Jesus falando diretamente. Palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. Como aqui, por exemplo, no versículo 14. Jesus, porém, disse. Jesus disse. Graças a Deus, igreja. Então, Mateus está falando uma coisa que ele ouviu da boca do próprio Jesus. Graças a Deus, igreja. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Glória a Deus, igreja. Então, nós temos que ser pequeninos. Pequeninos. As pessoas, elas, porque muitas vezes estudaram, ou porque têm uma condição financeira melhor, ou porque tem uma cultura, ou porque pertence a uma classe, né? Por exemplo, um príncipe. O príncipe ele já nasce com sangue azul, como dizem, né? O príncipe ele já nasce na realeza, né? Mas ele precisa de Jesus igual a todo homem. Amém. Né? Você vê que Nabucodonosor era o rei mais poderoso daquela época. O que Deus fez com ele? Deus humilhou ele. Mas quem estivesse olhando aquele rei, ia dizer que aquilo ali era possível de acontecer? Não. Impossível esse homem aí. Ele ir parar no relento, comer erva com os animais. Esse homem é o mais poderoso da face da terra. Esse homem aí, ele pisca, cai 10 de um lado, cai 10 do outro. Nunca isso vai acontecer. Aí Deus estalou o dedo. Os nobres de Nabucodonosor começaram a abandonar, começaram a desprezar, sem mais nem menos, sem explicação, sem lógica. Porque quando Deus age, não tem lógica. Amém. É por isso que não tem jeito de se esconder de Deus. Às vezes a pessoa quer seguir um raciocínio lógico, né? Para ver se consegue enganar a Deus. Às vezes a pessoa quer fazer escondido para ver se Deus não vê. Mas o que diz a Bíblia? Que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. A Bíblia diz, se eu subo às maiores alturas, ou se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás. Amém, igreja? Amém. Não adianta, não dá
para se esconder. Ananias e Safira, um casal que tinha na igreja, tentou enganar a Deus. E qual foi o fim deles? Pereceram. Amém, igreja? Amém. Né? Porque achavam que iriam enganar Pedro. A Pedro eles podem enganar, mas não conseguiam enganar o espírito que estava em Pedro. E Pedro falou para eles: por que vocês fizeram isso? Eles pensaram que iam enganar Pedro, enganar o homem, enganar a carne. Mas acontece que Pedro tinha um espírito, e o espírito revelou para ele o que eles tinham feito. Glória a Deus, igreja. Amém. Amém? Então, nós não podemos nos enganar, igreja. Se nós não formos como crianças, se nós deixarmos a malícia fazer uma barreira, vai ficar difícil. E tudo é na mente, é ou não é verdade? Sim. A pessoa, quando você acredita numa coisa, é de um jeito. Quando você não acredita, é de outro jeito. Amém? Amém. Não é assim, igreja? Sim. Né? Alguém chega para você e fala assim: olha, ali tem mula sem cabeça. Você acredita em mula sem cabeça? Não. Mas se você acreditasse, você não ia ali de jeito nenhum. Você ia até sair correndo dali com medo da mula sem cabeça. É ou não é verdade? Verdade. Porque você acredita em mula sem cabeça, né? Mas como você não acredita, você não vai nem se abalar, né? Não estou nem aí. Então, tudo é conforme que nós acreditamos. Eu me lembro que uma vez uma irmã falou a respeito de uma igreja, que eles foram lá para a África, e chegou lá na África. Você sabe que lá na África é comum aquela coisa lá de receber entidade, igual tem aqui no Brasil, essas religiões afro, né? Lá é o berço disso, né? Então, lá era comum as pessoas lá receber aquelas entidades, aquela coisa toda, né? E ali os pastores chegavam lá, oravam, né, para ver se manifestava, se não manifestava. Aí não manifestava nada. Por quê? Porque na cabeça deles, no coração deles, na crença deles, aquilo ali era uma coisa que existia mesmo, aquelas entidades. Que aquilo ali não era demônio. Aí, esses pastores levaram para lá vídeos de sessões aqui de exorcismo aqui no Brasil, onde pessoas caíam, né? Aquela coisa toda, expulsava demônio. E aí começou a cair estádios inteiros, multidões começaram a cair. Hoje nós sabemos que eles estavam enganados mais uma vez, porque não tinha demônio nenhum deles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tinha uma carne enganada a primeira vez e uma carne enganada a segunda vez. Glória a Deus, igreja. Amém? Mas você vê como é que é a mente, é na verdade. Enquanto não acredita, enquanto não tem consciência da coisa, fica de um jeito. Quando a coisa acontece de outra maneira, aí já começa a agir na carne da pessoa. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Eu recebo essa palavra. Eu creio que Deus, Ele está nos guardando. Eu recebo em nome de Jesus. A pessoa pode retroceder da graça para a lei. E pode retroceder da lei para a incredulidade, para o mundo. Tem que ter muito cuidado com a graça. Sabe por que tem que ter muito cuidado com a graça? Porque é o último estágio. Não tem outra estação depois da graça. A Bíblia diz que ela é a nova e eterna aliança. Amém, igreja? Amém. Não vai vir outra. Não tem outro evangelho. O que disse o apóstolo Paulo? Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquele que já pregamos, seja anátema, maldito. Amém, igreja? Amém. Ele disse: nós mesmos, se pregarmos evangelho diferente, somos malditos. Se vier um anjo do céu pregar evangelho diferente, é maldito. Amém, igreja? Amém. Você vê como a graça, ela é uma coisa bem séria. Pastor, então agora não vou dar mais nem um sorriso. Vou ficar com uma cara de pau. A cara de madeira, não vou dar nem um sorriso mais. Não é isso, igreja. Eu declaro alegria fazendo parte da sua vida. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Mas nós temos que entender que a graça não é uma brincadeira. A graça é coisa séria. Verdade. E muita gente leva a graça na brincadeira.
Mas eu declaro você levando muito a sério. Diga, receba essa palavra. Amém? Porque nós precisamos ou não precisamos? Sim. Nós vamos ver aqui na continuação, nesse capítulo 19, nós vamos ver aqui situações em que a gente vai ver os discípulos desconfiados, sem entender muito bem, nem bem desconfiados, mas sem compreender o que Jesus estava falando. Amém? Primeiro vamos ver aqui uma passagem aqui do jovem rico. Acompanhe comigo aí, Mateus 19, 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Está logo depois do que nós acabamos de ler. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Quem é bom, igreja? Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Dá uma pausa aí a mais. O que Jesus falou para aquele homem, a carne aceita? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina uma pessoa cheia de propriedade, cheia de bens, cheia de riquezas, vender tudo e dar para os pobres, ir atrás de um homem. A carne não aceita isso de jeito nenhum. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Mas veja o que ele perguntou para Jesus antes, né? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Amém, igreja? Glória a Deus. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Ele queria a vida eterna, não queria? Queria. Mas ele queria trocar a vida eterna pelos bens? Não. Ele estava apegado. Apegado. Meu irmão, eu declaro você valorizando a sua casa, o seu automóvel, o seu dinheiro, as suas roupas. Amém? Amém. Declaro você valorizando o que você tem, a sua família. Graças a Deus. Porém, tudo isso tem que estar abaixo de Deus. Aleluia. Se você tiver que fazer uma escolha, você tem que escolher Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você tem que escolher Deus. Conheço pessoas que, porque o filho não se firmou na igreja, foi atrás do filho para a religião do filho. E foi seguir uma religião errada, por amor àquele filho. Abençoado, aquele filho, ele vai prestar contas a Deus sozinho. Não vai ter o papai nem a mamãe do lado, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você também, quando prestar contas a Deus, não vai adiantar você apresentar a sua família, porque vai ser uma coisa totalmente individual. A única coisa que vai contar em relação à família é se você cuidou bem da sua família. Glória a Deus, igreja. Amém. Se você teve consideração pelos seus. Amém? Amém. Né? Mas você não se apresenta com a sua família. Você se apresenta sozinho, prestando contas somente dos teus atos. Ah, meu filho foi uma pessoa tão ruim. Eu queria salvar meu filho. Eu queria salvar meu marido. Eu queria salvar minha esposa. Pessoal, aqui está escrito na palavra de Deus. Como sabes tu, homem, se salvarás tua esposa? Como sabes tu, mulher, se salvarás teu marido? Amém, igreja? Amém. Né? Ninguém salva ninguém, não. A pessoa é santificada pela fé da mulher crente ou do homem crente. Glória a Deus, igreja. Ela pega uma carona. Graças a Deus, igreja. Né? Mas ela vai prestar conta de si mesma. Então, nós não podemos seguir aquela pessoa
só porque ela é meu marido, só porque é minha esposa, só porque é meu filho. Se o descrente consente em ficar com a pessoa deve ficar. Paulo ensinou isso. Glória a Deus, igreja. Inspirado por Deus, ele ensinou isso. Mas se o descrente quiser apartar-se, fique em paz. Deus nos tem chamado à paz. Está escrito assim. Amém, igreja? E tem gente que perde Jesus por causa de uma outra coisa. Eu já contei aqui várias vezes, né? Às vezes você é um pouco repetitivo nisso. A história de uma mulher que um homem muito rico chegou para ela e falou assim: se você casar comigo, se você quiser, eu caso contigo. Só que tem uma condição. Você tem que abandonar esse Jesus aí. O homem era de uma religião lá estrangeira. Você tem que abandonar esse Jesus. Um homem muito rico. E o que ela fez? Ela abandonou Jesus e casou com aquele homem. Não basta dizer que hoje ela deve se arrepender profundamente do que fez. Glória a Deus, igreja. Porque deve ter vindo depois a rebordose, né? Deve ter vindo depois aquele vazio. E ela deve ter pensado: o que eu fiz? Antes tivesse ficado lá na minha vida humilde, né? Até sem casar, mas com o meu Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós não podemos nos enganar. Essa vida aqui é passageira. Esse homem aqui, Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. Aí veja o que ele responde, veja o que acontece, veja qual é a resposta do homem. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, o que ele fez? Retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Veja bem, ele fez por mal? Não é que ele tenha feito por mal, ele não conseguiu se desprender. Estava dominado. O dinheiro para ele era como um vício, como uma droga. Ele não conseguia se desprender. Ele era incapaz de fazer o que Jesus estava falando. Talvez, se ele tivesse poucos bens, talvez tivesse sido mais fácil para ele. Mas como ele tinha muita coisa, ele ia ter que abrir mão de muita coisa, ele não conseguiu. Às vezes a pessoa, ela tem muita coisa, mas não é material não. Ela tem muita coisa dentro dela, vaidade. Tem muita vaidade. Ou tem muito medo. Ou tem muita arrogância. Ela se acha a melhor pessoa do mundo, independente do que ela tem ou deixa de ter. Ela se acha a melhor pessoa do mundo. Ela é muitas vezes mimada, manhosa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que combater. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Né? A gente fica se achando. A gente tem que se valorizar? Tem que se valorizar, claro. Você está entendendo? Sempre quando sai uma palavra aqui do púlpito, abençoado, não radicalize. Glória a Deus, igreja. Amém. Receba a palavra com equilíbrio. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que se valorizar, claro. Porém, você não pode deixar a arrogância tomar conta de você. Jesus deu exemplo disso. Ele disse que certa vez, ele contando uma parábola, de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu orava assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. E depois chegou a vez do publicano, né? Orar. E o publicano disse assim, a Bíblia diz que o publicano nem levantava os olhos, com a cabeça baixa, envergonhado, ele dizia, batia no peito e dizia assim: Senhor, se complacente a mim, homem pecador. Seja complacente comigo, homem pecador. E Jesus disse que aquele fariseu, ele orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Você vê, quando a oração é arrogante, não está indo para Deus, está indo para o seu próprio ego.
Amém, igreja? A pessoa está se achando. Ela não está orando com humildade. E Jesus disse que aquele, ou seja, o fariseu, ele não subiu para casa justificado. Já o publicano subiu para sua casa justificado. Amém, igreja? Porque admitiu que bom só tem um. Amém, igreja? E ele não se colocou ali como bonzão. Pelo contrário, ele se colocou como pecador. Já o outro, porque fazia obras, porque tinha algumas atitudes, achou que isso era suficiente. Jesus não precisaria vir se fosse assim. É na verdade. Se fosse só dar o dízimo, se fosse só jejuar, não precisava de Jesus vir. Glória a Deus, igreja. Mas isso é suficiente, igreja? Não, precisou ele vir. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não é por obras, é por fé. É por crer naquilo que Jesus fez. Quem não crê no Senhor Jesus não tem salvação. Salvação somente através de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, aqui, o jovem saiu triste por ser dono de muitas propriedades. Versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Abençoado, isso no ouvido de um judeu. Imagina. O judeu não é ensinado a ser próspero? Sim. Sim ou não? Sim. Lá os provérbios lá de Salomão só fala disso, né? Do homem trabalhar, prosperar. Não é verdade, igreja? Sim. Aí para o ouvido de um judeu ouvir uma coisa dessa, a pessoa foi igual coceira no ouvido. Bateu muito mal no ouvido deles. Versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui não está falando de agulha de costurar, não. Segundo alguns estudiosos, alguns pesquisadores, né? Havia uma portinhola no portão da cidade. O portão da cidade, você sabe que era gigante, né? Sim. Havia uma portinhola no portão da cidade para passar os camelos, né? Com a bagagem. E era uma portinhola. Imagina um camelo com a bagagem, o trabalho que dava. Como era difícil o camelo passar por ali. Mas era melhor do que abrir o portão da cidade, que era enorme, não tinha como. Se você abrisse o portão da cidade, estava expondo a cidade a ataques, né? Então era uma portinhola ali, e o camelo passava ali com aquela carga, né? E Jesus sabia da dificuldade que era para o camelo passar por ali. Então ele está dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, aquela portinhola era chamada de agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Aí veja só o versículo 25, que traz a essência da mensagem hoje. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Amém, igreja? Amém. Qual é o título da mensagem? Pureza de criança. Amém, igreja? Abençoado, eles não compreenderam. Para compreender o que Jesus estava falando, eles iam ter que deixar de ser, entre aspas, adultos. Eles iam ter que deixar a bagagem toda de vida deles para fora, jogar fora, se despojar. Por isso que Paulo disse, se despojando do velho homem. Amém, igreja? Amém. E se revestindo do novo homem. Glória a Deus, igreja. Amém? Amém. Eles iam ter que deixar aquela bagagem toda. Eles aprenderam que tinha que trabalhar para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ter prosperidade, etc, etc, para usufruir das coisas. E quando eles ouviram Jesus falar aquilo, eles ficaram maravilhados, eles ficaram atônitos, eles ficaram sem entender. Amém, igreja? Amém. E disseram: ué, mas aí tem que ir na contramão da minha carne, tem que ir na contramão de tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sou. Como isso é possível? Então ninguém
quem pode ser salvo? Ficaram ali abismados. Mas Jesus sabia o que estava falando. Sabia ou não sabia? Sim. Claro que sabia. Ele era o porta-voz do Pai. Amém, igreja? Amém. Ele era o verbo de Deus. Glória a Deus, igreja. Meu Deus. Amém? Né? E eles disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Às vezes você chega para o seu familiar e explica para ele, né? Olha, eu tenho que ir para a igreja. Olha, eu quero ir para a igreja. Eu preciso de Deus. Eu preciso congregar. E ele não entende. Ah, você só quer saber dessa igreja. Você só vai para essa igreja. Deixa essa igreja. Sai dessa igreja. E esse pastor aí. Quer dizer, ele fica ali falando um monte de coisa porque ele não compreende. Porque ele está cheio. Cheio de quê? De si mesmo. Amém, igreja? Amém. Ele está cheio. E para poder compreender, ele teria que se esvaziar. Amém? Teria que se esvaziar. Ele está cheio. Ele não consegue. Eu declaro você se esvaziando nessa manhã. Diga, eu recebo essa palavra. Eu declaro você nessa manhã cheio sim do Espírito de Deus, da graça de Deus. E tudo dando certo para você. Diga, eu recebo essa palavra. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Diga assim, eu sou abençoado. Amém? Amém. Eles perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos mais uma vez dar salva de palmas ao nosso Deus. Diga assim comigo, igreja. Para Deus, tudo é possível. Amém? Glória a Deus, igreja. Para Deus, tudo é possível. Mas para a carne, vai ter sempre um porém. Vai ter sempre um obstáculo. Vai ter sempre uma dificuldade. Mas eu declaro em nome de Jesus, você se libertando de tudo isso. Glória a Deus, igreja. Eu declaro você em paz. Declaro você reinando em vida. Declaro eu e você tomando posse do sobrenatural em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Pureza de criança. Glória a Deus, igreja. Abençoado não tem jeito. A pessoa, ela fica dando murro em ponta de faca se ela não se despojar da sua malícia. Pastor, tem gente que parece uma criança de tão pura. Pois é. Nós não podemos, igreja, ser completamente puros num mundo onde tem malícia. Glória a Deus, igreja. Senão você vai ficar à mercê do mal. Amém? Aí seria ser ingênuo, né? Jesus, ele ignorava a maldade dos homens, mas ele sabia o que ia no coração dos homens. Amém? Né? Então, nós não podemos ser ingênuos. Ignorar que tem maldade à nossa volta. Tem maldade à nossa volta. Mas nós não podemos nos deixar vencer do mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. Amém, igreja? Nós não podemos nos render, nos entregar. Nós não podemos desistir. Diga glória a Deus. Amém? Temos que continuar firmes na nossa fé. Apesar de parecer uma coisa impossível. Mas acontece que Jesus está falando de vida eterna. Porque o mundo não era assim. Antes da queda de Adão, havia pureza, não havia pureza? A pureza era tanto que Adão nem tinha consciência que estava nu. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, havia pureza antes. Depois é que entrou a malícia, a maldade, o pecado. Amém? Mas o Senhor Jesus, Ele está ensinando o caminho de volta. Ele está ensinando você dar meia volta
para aquele ensino, para aquela tendência que você estava e começar um caminho novo, seguindo as pegadas dele. Glória a Deus, igreja. Seguindo as pisadas dele. Pastor, alguém me ofereceu uma coisa que eu achei que não estava muito certo, mas foi tentador. Eu estou pensando em aceitar. Dispensa isso aí, igreja. Amém? Dispensa isso aí. Se não está de acordo com a vontade de Deus, no final, isso vai trazer grande prejuízo para você. A Bíblia diz lá em Provérbios que o vinho no início, ele cintila no copo, ele é brilhante, mas que no final ele vai morder como uma cobra. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, cuidado, porque é uma tentação. Ah, isso aqui, essa mulher é maravilhosa, esse homem é maravilhoso. Ou então, esse emprego aqui é o emprego dos meus sonhos. O emprego que você vai ter que fazer coisas absurdas. Vai ter até que prejudicar pessoas. Abençoado, eu declaro você saindo daqui hoje puro como uma criança. Amém? Eu e você, puros como crianças. A graça de Deus não é para qualquer um. E Deus deu a graça para nós. Vamos ser zelosos por ela. Graças a Deus, igreja. A religião não resolve coisa alguma. Religião torna a pessoa mais dura ainda do que uma pessoa incrédula. É uma verdade. Porque ela passa a apontar o dedo para todo mundo. Mas eu declaro você amando a todos, tendo paciência com todos e sendo a luz desse mundo, o sal dessa terra. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? E aqui na continuação ele diz: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Versículo 26. Vamos para o 27. Então ele falou: Pedro, eis que tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Será que eles iam ficar mal, igreja? O galardão deles dura quanto tempo? Para sempre. Amém, igreja? O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Quantos apóstolos existem, igreja? Está cheio de apóstolos por aí. É ou não é verdade? Toda hora aparece um apóstolo. Então, algum vai ficar de pé. Tem mais apóstolo do que trono. Quantos tronos tem aí? 12. Se tem mais de 12 apóstolos, então tem gente que vai ficar de pé na dança das cadeiras. Pessoal, são 12. Amém? Glória a Deus, igreja. Apóstolo, só 12. Tem pastores e mestres, profetas, amém? Mas apóstolo, são 12 tronos apenas. Vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diga glória a Deus. Amém? Só aqueles 12 ali que andaram com Jesus. Você vê que não tem nenhum estrangeiro. É na verdade. Todos judeus. Até o apóstolo Paulo, que foi o 12º, era judeu também. Amém? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Eu declaro você reinando em vida. Fala para o teu irmão, declaro você reinando em vida, meu irmão. Pureza de criança. Fala em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14,
versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Todos acharam? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Como tem crente, criança por aí, é na verdade. Nós temos que ter juízo, amém? Quanto ao juízo, não sejais meninos, sejais homens amadurecidos. Glória a Deus, igreja. E você vê tanto cristão aí, sem noção, é na verdade. Eu declaro você sendo maduro no seu juízo. Diga, receba essa palavra. São levados pela mão como meninos. É na verdade. Leva a criança adulta, né? Lá na concessionária. Bota a mão nesse carro importado e fala assim: esse carro é meu em nome de Jesus. Eu só para ter aquele carro ali, eu vou ter que trabalhar muito. Amém, igreja? Glória a Deus. Vai ter que trabalhar, glória a Deus, né? Vai ter que ter muita dedicação, muito esforço para ter as coisas, né? Bota a mão aqui nessa roupa de luxo e diz: a roupa é minha em nome de Jesus. Tem que trabalhar para comprar aquela roupa. Glória a Deus, igreja. Quem é que vai te dar força para trabalhar? Deus. Quem é que vai te dar sabedoria? Quem é que vai te dar humildade até para você saber o que você pode comprar, o que você não pode? Glória a Deus, igreja. Deus é que vai te dar tudo. Amém? Deus é que vai abrir porta, fechar porta, te dar saúde. Deus é que vai te dar inteligência, te capacitar. Deus é que vai te dar direção. Glória a Deus, igreja. Então a gente não pode ser criança no juízo, não. No juízo a gente tem que ser maduro. Graças a Deus, igreja. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Diga, receba essa palavra. Amém? Mas nós temos que ter juízo. Temos que ter juízo ou não temos? Agora, com relação à malícia, o que nós estamos falando aqui nessa manhã? É o assunto aqui dessa manhã. Com relação à malícia, você tem que ser o quê? Uma criança. Amém? Tem que ser uma criança. Não pode ter malícia para as coisas de Deus. Amém, igreja? Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Não ouviam o que Jesus falava? Glória a Deus, igreja. Deus falava, eles não ouviam. Por quê? Porque eram muito adultos nesse sentido. Espiritualmente você tem que ser criança. E para as coisas práticas da vida você tem que ser adulto maduro. Amém, igreja? Glória a Deus. E é triste quando a coisa fica invertida. Invertida. A pessoa é criança para aquilo que ela deveria ser adulto, e é adulto para aquilo que ela deveria ser criança. Eu estou falando, pessoal, para cristãos, para mim e para você que somos cristãos. Porque quem não é cristão não entende nada do que estamos falando aqui. Glória a Deus, igreja. Como ser criança? Como não ser malicioso? Todo mundo é. Se eu não for, eu fico para trás. Não, eu vou lá, vou participar da caixinha. Eu vou participar do trambique. Eu vou participar da maldade. Eu vou participar da trama. Não participe nada disso, não. Aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores vão se arrepender. Amém, igreja? Glória a Deus.
Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Graças a Deus, igreja. Que Deus que nada, rapaz. Isso não existe, não. Deus não existe. Isso aí é bobagem, isso aí é conversa. Quem crê que Deus existe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está com a palavra dele aí? Amém? Para te orientar. Graças a Deus, igreja. Né? Não como crente, não como religioso, mas como cristão, que é o que você realmente é. Diga glória a Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele está se agradando de você. Eu tenho certeza que Deus está protegendo você de todo mal. Eu fico triste de ver que muitos irmãos, às vezes, não valorizam. Mas Deus também vai tocar o coração deles, eles vão valorizar. Glória a Deus, igreja. E todos nós juntos vamos seguir em frente como abençoados, como mais que vencedores que nós somos. Diga mais uma vez, hoje é o melhor dia da minha vida. Graças a Deus, igreja. Abençoado, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Sim. O pouco com Deus, você está bem. O muito sem Deus, parece que você está bem, mas você está mal. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Sim. Pastor, mas depois que eu me tornei cristão, passei a frequentar a igreja, foi tanta luta que começou a acontecer na minha vida. É, pessoal, é assim mesmo. Faz parte. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que o outro lá faz tudo errado e as coisas vão bem para ele? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aquele outro lá que despreza Deus até o final da vida dele, ele tem isso, igreja? Não tem, não. Você tem. Amém? Amém? E porque você tem isso, você tem que viver sofrendo, na tribulação. Não, Deus vai guardar a tua vida. A tua vida é abençoada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Toma posse do reino, igreja. O reino de Deus não é matéria, não. Certa vez perguntaram, onde está o reino? Com que aparência vem o reino? E a resposta foi, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão eu aqui ou lá está. O reino de Deus está dentro de vós. Amém? Amém. Se está dentro de nós, não é matéria, é espírito. Amém? Amém. Porém, as outras coisas serão acrescentadas. Eu declaro Deus acrescentando tudo na sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Para você ter alegria também aqui nessa terra. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê também? Diga então, eu creio. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Agora eu quero convidar você para nós orarmos. Amém? Nós orarmos. Pureza de criança. Graças a Deus, igreja. Eu reservei esses minutinhos finais para nós orarmos. Para você pedir a Deus para tirar do seu coração tudo que te atrapalha. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Diga mais uma vez, hoje é o melhor dia da minha vida. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada hoje aos nossos corações. Sabemos em quem temos crido. Sabemos, ó Deus, que tudo colabora para o nosso bem. Não sabemos, ó Deus, quanto tempo ficaremos aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Não sabemos, ó Deus, qual a extensão do plano que o Senhor tem para nós. Porém, nós entendemos hoje, ó Deus, que é melhor ser uma criança do que ser um malicioso. É melhor ser inocente do que ter, ó Deus, malícia no coração. Obrigado, Jesus. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Amanhã vai ser melhor ainda. Porque nós queremos ser puros como crianças. Obrigado, Jesus.
Você que deseja ser puro como uma criança, diga: eu desejo ser puro como uma criança. Amém, igreja? Mas ainda assim eu declaro você tendo juízo de adulto, em nome de Jesus, sendo homens amadurecidos. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui sua graça nos sustentou. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse ministério em graça. Obrigado pela nossa vida. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Se esvazie agora, igreja. Se esvazie de você mesmo. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde eu irei? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com seu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Ensina-me a ouvir teu coração, Senhor. Ensina-me a seguir a tua direção, Deus. Louvado seja o Senhor nesse dia. Bendito seja para sempre, Senhor. Eis-nos aqui para servir a tua graça. Eis-nos aqui, Deus. Que a tua graça nos fortaleça hoje e sempre. Queremos ser puros como criança para poder compreender a essência. Glória a Deus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo
Ensina-nos, Senhor, a ouvir teu coração. Ensina-nos, ó Deus, queremos seguir o teu coração. Quem quer seguir o coração de Deus, diga glória a Deus. Sim, Deus, ensina-nos a seguir o teu coração. Ensina-nos, ó Deus, a ter vida e vida em abundância. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos da malícia. Livra-nos, ó Deus, de nos desviarmos de ti, Deus. Nunca desviar. Estar sempre firmes no Senhor. Glória a Deus. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Levante suas mãos e repita-se comigo. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu quero ser como criança nas tuas mãos. Obrigado. Até aqui o Senhor me ajudou. E eu creio que o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Vou fazer uma oração pelas crianças. Terça-feira é dia das crianças, né? Vamos fazer uma oração pelas crianças. Amém? Ó Deus, eu quero orar pelas crianças. Terminar esse culto que falamos sobre pureza de criança. O Senhor disse que o reino de Deus é dos pequeninos. Então, meu Deus, eu te peço, guarda as nossas crianças, que elas cresçam, ó Deus, debaixo do temor de Deus, cresçam em sabedoria e sejam, ó Deus, adultos no futuro, que vão fazer desse mundo um mundo melhor, trazendo orgulho para seus pais. Obrigado, Deus. Proteja eles de doença, proteja eles da malícia, proteja eles da violência, proteja eles de todo mal, Senhor. E também, ó Deus, eu oro por nós que somos como crianças diante do Senhor. Obrigado, Deus. Declaro os adultos sendo como crianças e as crianças protegidas pelo Senhor, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos em paz, declaro tendo uma semana abençoada, um ótimo feriado. Nossas crianças aí com saúde também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia para todos.